Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim comentar com vocês as minhas leituras do mês de agosto de 2018. Agosto, aquele mês praticamente infinito. Eu achei que até o dia 20 de agosto passou rapidinho, mas do dia 20 até o dia 31 o negócio arrastou. Mas foi um bom mês de leitura, vocês vão ver, eu li bastante coisa. Começando por A Espécie Fabuladora, da Nancy Huston, pela LPM. E esse livro é um ensaio sobre a necessidade humana de contar histórias. É sobre a inclinação do cérebro humano para a narratividade e para a absorção de ficções. A autora parte de uma pergunta guia, que é: para que inventar histórias quando a realidade é tão extraordinária? E aí ela reflete sobre a importância e a necessidade da narrativa e vai perpassando alguns temas bem filosóficos, tipo o tempo, o sentido da vida, a consciência, o ego. Ela fala bastante sobre o eu, a identidade. Ela vai basicamente analisar por que a gente cria ficções o tempo todo e como nós somos transformados por essas ficções. A linguagem é simples e fácil, chega a ser até didático, assim, e a leitura é muito rápida. O livro tem menos de 150 páginas e ele passeia por várias áreas: psicologia, literatura, sociologia, linguagem, filosofia. Mas a minha crítica principal é que ela não se aprofunda em nenhuma dessas áreas. Isso com certeza foi o que eu mais estranhei no livro. Eu achei que tem algumas imprecisões e algumas afirmações muito desnecessárias. Por exemplo, tem um momento que ela fala que o homem veio do macaco, o que é altamente errado, né? Tem outro momento que ela fala que o romance é superior a todas as outras formas de arte, que também é uma afirmação muito estranha, desnecessária. Então, assim, desses aspectos eu realmente não gostei. Por outro lado, ela suscita algumas reflexões bem interessantes, uns questionamentos, não só durante a leitura, mas principalmente nos momentos em que eu estava mais afastada do livro. Eu me pegava pensando um pouco sobre aquilo que eu tinha lido. Então, resumindo, é um livro interessante, acho que algumas pessoas vão gostar, mas na minha opinião, eu senti falta. Eu acho que seria um livro excelente se ele tivesse uma base teórica ou científica um pouco mais explícita, um pouco mais aprofundada. Acho que isso enriqueceria o livro. Existem referências no final do livro, mas nada é citado ao longo do texto. Isso é ruim, porque aí quando o leitor quer buscar alguma coisa relacionada àquele assunto especificamente, não tem nenhuma referência, né? Essas afirmações categóricas demais e aparentemente sem embasamento me chatearam bastante. Eu não sei se foi só isso que me incomodou nesse livro ou se tem alguma coisa a mais que eu não consigo definir. Mas, no geral, eu achei que o livro deixou a desejar. Esse livro aqui eu comprei numa feira do livro em Belo Horizonte, que tinha no meio do shopping, aquelas, né, super baratas. E eu não lembro agora o preço, eu acho que ele deve ter sido uns R$10, assim. Eu cavuquei lá e eu tinha altas expectativas para ele, que não foram muito correspondidas. Depois eu terminei de ler o 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo, da Regina Zappa e do Ernesto Soto, essa edição comemorativa de 50 anos da Zahar. Eu recebi esse livro de parceria com a Zahar, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, mas eu gostei muito. Trata-se de uma espécie de almanaque do ano de 1968, e ele está dividido em meses. Então, ó, por exemplo, aqui o mês de maio, e ele é cheio de ilustrações, boxes com biografias, entrevistas, quadros relacionados à música, ao clima da época, porque 1968 foi um ano muito explosivo, muito fora do comum. E é bacana que os autores são brasileiros, então eles vão passando por eventos de vários países do mundo. Destaque aí para a França, né, que ficou conhecida pelo Maio de 68 nas universidades. Para os Estados Unidos, que estava vivendo um momento de contracultura muito forte, e para o Brasil, porque 68 marcou o momento auge da resistência contra a ditadura militar e também o início do momento auge da repressão do Estado, com o decreto do AI-5, conhecido como o ato institucional mais duro do regime militar. Eu saí da leitura com a sensação de que eu conheço o ano de 1968, que eu consegui sentir o clima da época, o tal do Zeitgeist,
né? Então eu fiquei muito feliz com essa leitura e aguardem que vai ter vídeo. Esse aqui eu comprei na Flip, quase não tinha comprado, eu já contei essa história aí pra vocês. É o Alguns Humanos, do Gustavo Pacheco, pela editora Tinta da China. É um livro de estreia, o autor é carioca, diplomata e doutor em antropologia. E esse livro reúne 11 contos, sendo que todos eles, ou melhor, quase todos eles, eu acho que tem uns 3 que não, mas quase todos eles trazem humanos e animais como personagens. E é sensacional como Gustavo Pacheco consegue entrelaçar as histórias dos humanos e dos outros animais, invertendo as suas características. Então a gente tem os humanos se animalizando e os animais mostrados de uma forma mais humanizada. Isso tudo é feito de uma forma muito sutil e muito inteligente, às vezes provocadora. Então, por exemplo, aqui tem uma história narrada do ponto de vista de um animal que observa o ser humano. Tem uma outra que expõe de maneira muito delicada os mecanismos sociais humanos, como sendo profundamente animalescos, né? E os contos às vezes mostram a bestialidade humana. Então eu achei assim uma ideia genial e ela é muito bem executada também. A linguagem é fluida, a leitura é fácil. O Gustavo monta os diálogos na forma de discurso direto. As frases dele são curtas, então faz com que o texto fique muito dinâmico e rápido. E não perde o aprofundamento dos sentidos do texto. As histórias se passam em países diversos e o Pacheco usa personagens históricos que realmente existiram nessas narrativas ficcionais. Como, por exemplo, o Otabenga, que é um pigmeu congolês, ou o taxidermista Carl Eckley. Eu gostei muito desses contos, mal posso esperar para ler mais coisas do Gustavo Pacheco. Foi uma bela surpresa e eu me arrependi de não ter comprado o livro a tempo de ter pegado o autógrafo do Gustavo Pacheco lá na Flip. Mas fazer o quê, né? Depois eu li um livro infantil que estava aqui comigo fazia tempo e eu ainda não tinha engatado. Dragões, Maçãs e uma Pitada de Cafuné. Contos de fadas para pensar sobre ética, da Suzana Ventura e da Helena Gomes, com ilustrações do Alexandre Camanho, da editora Biruta. Eu comprei esse livro na Festa do Livro da USP do ano passado. Esse e um outro da mesma coleção, chama-se Coleção Contos e Contadoras. E nesse livro aqui, a questão da ética, né, vai ser refletida nos contos de fadas escolhidos pelas autoras. O bem e o mal, o certo e o errado. Existe uma certa relativização também desses conceitos para que as crianças consigam refletir sobre isso. Não só entender, mas também refletir sobre isso. As duas autoras são bastante qualificadas na parte de literatura infantil. A Suzana Ventura, além de autora, ela estuda contos de fadas e ela também é doutora em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. E a Helena Gomes é autora jornalista e professora universitária. São 8 contos de fadas reunidos aqui nesse livro. E esses 8 contos são de vários lugares do mundo. Então você tem conto do Chile, da Iugoslávia, da Rússia. E todos eles lidam de alguma maneira com temas éticos. Decisões difíceis, lições que os personagens aprendem, heróis e vilões, ambos tendo atitudes duvidosas ou corretas. E eu sei que uma das características dos contos de fadas é ter... Ai, gente, eu vou mostrando aqui as ilustrações para vocês. As edições da Biruta são muito lindas. E esse aqui ficou com esse ar de, sei lá, um livro mais antigo, sabe? Enfim, o que eu ia falar é que eu sei que os contos de fadas têm uma característica de universalidade muito forte. Mas eu senti falta de que em cada conto eles colocassem qual é a origem, né, do conto, de onde eles vieram. Então, assim, no começo, na introdução, elas dizem que aqui tem conto de vários lugares do mundo, mas a gente não sabe especificamente qual conto é da onde. Mas tem também o lado bom desse mistério sobre o local de origem, porque aí a gente fica prestando atenção nos elementos que o próprio conto de fadas traz e que pode nos dar dicas, pelo menos da região de onde ele é. Eu fiquei caçando esses elementos que podem nos revelar um pouquinho mais sobre a época ou sobre o país de origem. Então eu fiquei percebendo a descrição das roupas, das comidas, dos costumes. Isso dá algumas pistas. Tem um pequeno pós-fácil também no livro, chamado Certo ou Errado. Aqui.
E em poucas páginas, esse pós-fácil vai falando sobre cada conto e mostrando o que de ética tem ali dentro, numa linguagem bem acessível para as crianças. A responsável pelo pós-fácil é a Gisele Soares, que é cientista social e professora. É um pós-fácil bem simples e eu particularmente fiquei desejando que ele se aprofundasse um pouco mais também. Mas no geral eu gostei bastante dos recontos, são histórias muito legaisinhas. Recomendado, eu preciso ler o outro que eu tenho dessa coleção. Em agosto eu finalmente terminei a leitura conjunta do livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown, pela LPM Pocket. Esse livro nós lemos para o Papo de Historiadores. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, porque é muito bom, tem muita coisa importante para a gente pensar. Ele tem um estilo muito próprio, que se apega bastante a nomes, datas, batalhas, nomes de lugares. Mas depois que você se acostuma com essa escrita e com esse tipo de história, o livro fica muito bacana. Trata basicamente dos últimos anos dos povos indígenas lá nos Estados Unidos. O livro é de 1970, foi a primeira publicação dele, fez um grande sucesso nos Estados Unidos, mas ele fala da segunda metade do século XIX, que é o momento em que os norte-americanos, os colonos, começam a marchar para o oeste, e os índios, os indígenas, né, os povos indígenas lá da América do Norte, estão no oeste americano. Então a gente começa a ver de que maneira se deu a expulsão desses povos, o massacre desses povos, a marginalização dos que restaram. É um livro muito forte, muito doloroso também, e por isso muito importante. Ele acaba dando voz para os indígenas que, talvez por não terem uma tradição escrita forte ou nenhuma tradição escrita, nos restam poucos registros sobre isso, né? Então eu acho que foi um livro assim magnífico de ler. Não é dos mais fáceis, não é dos mais fluidos, mas valeu muito a pena. Aguardem o vídeo que aí eu dou mais detalhes sobre ele. Eu li no Kindle o livro Histórias de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos, da J.K. Rowling. Esse é um daqueles livros bem curtinhos que reúnem alguns textos que a J.K. Rowling publicou no Pottermore, e são espécies de textos complementares às histórias dos livros do Harry Potter. Esse especificamente contém algumas pequenas biografias da professora Minerva McGonagall, que é uma das minhas personagens favoritas, do Remo Lupin, da Sibylla Trelawney e do Silvano Kettleburn. Todos eles professores de Hogwarts, né? E também contém algumas informações curiosas sobre os animagos, os lobisomens e as onomantes. Tudo isso dentro do universo de Harry Potter. Tem outros 2 livros dessa coleçãozinha do Pottermore. Um deles chama-se Poder, Política e Poltergeists Petulantes. E o outro chama-se Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. E eu acho que esses livrinhos só estão disponíveis em e-book. Mas eu gostei bastante. Vocês sabem, né, que eu sou muito fã de Harry Potter. Então, de vez em quando, eu gosto de voltar a esse universo. Eu também li esse mês O Ato e o Fato, do Carlos Heitor Coni, pela editora Nova Fronteira. Esse foi o livro do mês de agosto do Piquenique Literário, aqui de São José dos Campos. O encontro foi muito legal. O tema era ditadura militar. E esse livro do Coni reúne várias crônicas que ele escreveu logo em seguida do golpe de 1964, que é a entrada dos militares no poder. E são crônicas muito boas que documentam um pouco do clima da época. Eu vou fazer um vídeo só para esse livro também, que eu acho que não é um livro tão conhecido. O Coni também não é muito conhecido. Ele era jornalista e não se envolvia muito com questões políticas. Mas nesse momento da história do Brasil, ele se sentiu meio que na obrigação de se posicionar como imprensa, como intelectual. E ele via muita coisa errada acontecendo, mesmo nesse início da ditadura, né? Que muita gente classifica como um início muito suave. E pelas crônicas do Coni a gente vê que não, que houve muitas medidas, muitas atitudes ali do governo e das pessoas em volta, da sociedade no geral, né? Que foram agressivas, foram violentas, foram castradoras, enfim. Acho que deu para entender, né? Também documentos muito importantes da época e eu acho que vale a pena para quem se interessa pelo assunto. Eu vou fazer um vídeo desse livro para o quadro Lendo a Ditadura aqui do canal.
E o último que eu li em agosto foi o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, pela Companhia das Letras, um dos livros mais vendidos da Flip. Aliás, consegui pegar o autógrafo da Djamila lá. E eu achei muito bom, é uma coletânea de artigos, porque a Djamila ela escrevia para blogs e para Carta Capital. Então nesse livro eles resolveram reunir vários desses textos, que são curtos, tem tipo 2, 3 páginas, e que falam sobre diversos assuntos ligados a racismo e a machismo, né? Então ela vai esclarecer alguns pontos. Por exemplo, que homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista, o mito da mulher moderna, cotas raciais e assim por diante. Ela aborda uma série de temas muito importantes do ponto de vista dela, né, do seu lugar de fala, de mulher e negra. Eu li há pouco tempo dela O que é Lugar de Fala, mas eu achei esse melhor. Não sei se eu li no momento mais certo. Aquele lá, a linguagem é um pouquinho mais acadêmica, e eu achei que faltou ela responder a pergunta o que é lugar de fala, que é o título do livro. E embora ela fale sobre isso o tempo todo, né, ao longo do livro, ela aborda sobre muitos aspectos. Eu achei que faltou uma resposta mais clara, mais objetiva. E nesse aqui, ela, a cada texto cumpre a proposta, né? Então eu gostei muito, marquei um monte de coisa de referência para eu ler depois. Enfim, muito, muito bom. A Companhia das Letras me enviou esse livro, eu vou mostrar para vocês no Book Haul, que é o próximo vídeo. E com o que a Companhia das Letras me enviou, eu vou fazer um rodízio com as minhas alunas, os meus alunos, que quiserem ler, porque vários já demonstraram interesse. Então eu queria agradecer a Companhia das Letras, acertaram em cheio ao me mandar esse livro, tanto que eu já tinha comprado, e eu realmente gostei muito da leitura. É isso, gente. Foi bastante, né? Li muita coisa esse mês, e li coisas muito, muito, muito boas. Eu quero saber se vocês já leram algum desses livros, alguns deles estão bem em voga atualmente, e se tiveram interesse também de ler algum, né, que não conheciam. Eu gosto de trazer alguns gêneros novos, alguns livros que muita gente não ouviu falar ainda. Acho que é importante esse canal de divulgação que a gente tem aqui também. Estamos aqui para recomendar boas leituras, bons livros, né? Obrigada por terem assistido. Não se esqueça de dar um joinha se você gostou. E se você quiser adquirir qualquer livro, qualquer produto da Amazon, pode usar o meu link que está aí embaixo na descrição do vídeo, que ajuda o canal, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no Book Haul. Tchau!